Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores enigmas da história brasileira. Pensa só, um mistério que envolve bandeirantes, uma busca frenética por ouro e o nascimento de um estado inteiro. Só que tem um detalhe: a prova oficial, o documento que deveria comprovar tudo isso, simplesmente sumiu. Já parou para pensar nisso? A história da fundação de um estado inteirinho, baseada num documento crucial que por séculos simplesmente ninguém jamais encontrou. Pois é, essa história de como Goiás surgiu. E agora vamos direto aos fatos. Olha, anota aí essa data, porque ela é a chave de tudo. 1682. Foi nesse ano que o destino de uma região inteira foi selado. Uma bandeira gigantesca, liderada por um nome que virou lenda, avança pelo coração do Brasil. Eles fazem descobertas, entram em batalhas, encontram rivais, mas o relatório oficial, o papel que deveria provar tudo isso, se perdeu no tempo. Para a gente entender por que esse documento era tão importante, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XVII. O Brasil era uma terra de pura ambição e perigo, uma fronteira selvagem onde a busca por ouro e poder empurrava os homens para o meio do desconhecido. Então, para a gente se localizar na linha do tempo, a gente está no auge da Era das Bandeiras, aquelas expedições que foram desbravando o interiorzão do Brasil. E bem no meio desse furacão, em 1682, acontece um encontro que ia mudar o mapa, um verdadeiro confronto de titãs ali nas margens do rio Araguaia. E quem eram os protagonistas dessa história? Olha, não eram exploradores quaisquer. A gente está falando de verdadeiros gigantes daquela época. Homens com ambições enormes que acabaram batendo de frente no coração do sertão brasileiro. De um lado, a gente tem o famoso Anhanguera, que era simplesmente obcecado em achar o ouro que os boatos diziam existir em Goiás. Do outro, Antônio Pires de Campos, um sertanista casca-grossa, focado em conquistar os povos indígenas e garantir o domínio de Portugal. Duas missões, um mesmo território. O que podia dar errado, né? E é bem aqui que a trama dá aquela virada de roteiro. A chave para desvendar esse mistério todo não tá com nenhum desses dois líderes, não. Tá com o filho do Antônio Pires de Campos. É ele. Ele é a nossa testemunha fantasma, a única pessoa que pode nos dar uma pista do que realmente aconteceu. E se liga nesse número, que é impressionante. E ó, dica para quem tá estudando, isso aqui costuma cair em prova, viu? O filho, que por sinal também se chamava Antônio Pires, liderava um exército com nada menos que 500 guerreiros indígenas da etnia Bororó. A missão dele era perigosíssima, mas também crucial para a coroa portuguesa. Olha só o que estava em jogo. A coroa prometeu para ele as maiores honrarias da época, o hábito de Cristo, uma pensão, um cargo no governo para o resto da vida. E o que ele tinha que fazer? Usar seus 500 guerreiros para pacificar a região e manter os temidos caiapós bem longe. Isso mostra o quanto aquela fronteira era estratégica. Ok, mas se o relatório do Anhanguera sumiu, como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está num único documento, uma pista deixada para trás justamente pela única testemunha que podia conectar todos os pontos. A pergunta que não quer calar é: como os historiadores conseguem reconstruir um evento tão importante sem a prova principal? A resposta está num tipo bem específico de registro que se fazia naquela época. A palavra-chave aqui é roteiro. E para quem está estudando, isso é essencial. Um roteiro não era só um mapa, não. Era tipo um diário de bordo, sabe? Um relatório super detalhado de cada passo da expedição. E adivinha? O filho de Antônio Pires de Campos escreveu um. E não era um documento qualquer. O próprio texto da época descreve ele como um documento precioso. Basicamente, a única fonte primária que a gente tem que confirma o tal encontro de 1682. Sem ele, a história da fundação de Goiás seria só uma lenda. Isso nos leva ao grande clímax do nosso mistério. O que significa para a história quando a prova oficial de um evento fundador simplesmente não existe? E olha que não foi por falta de procurar, viu? Historiadores reviraram literalmente tudo. A Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Instituto Histórico, todas as fontes possíveis foram checadas. O resultado? Nada. O relatório de Anhanguera parece que evaporou. O que deixa tudo ainda mais estranho é que isso era o protocolo da época. Era praticamente uma obrigação, um dever imprescindível que cada líder de bandeira entregasse um relatório completo para o governador. O fato de o documento de uma expedição tão importante não existir é uma anomalia histórica.
E aqui está o ponto crucial de toda essa análise. Na ausência do documento oficial, a história do encontro de 1682 e da entrada de Anhanguera em Goiás não se apoia numa prova concreta, mas sim no que as fontes chamam de a mais fidedigna tradição, ou seja, em relatos de segunda mão e na memória que foi passada de geração em geração. Isso força a gente a pensar, afinal, o que é a história? É só aquilo que está escrito e assinado nos arquivos? Ou é também a história que sobrevive na memória das pessoas e nos relatos que vão passando adiante? No fim das contas, a certidão de nascimento de Goiás não é um papel guardado num arquivo, mas sim uma narrativa poderosa, forjada naquela fronteira bem fininha entre o que a gente pode provar e aquilo que a gente acredita que aconteceu. O caso do documento perdido de Goiás nos mostra que o nosso passado está cheio de lacunas e mistérios, e nos deixa com uma pergunta que dá o que pensar. Se a história do nascimento de um estado inteiro pode ser um baita enigma, que outros segredos ainda estão esperando para ser descobertos nos cantos esquecidos do Brasil?